Ele chegou com carroça, panos e bugigangas, fingindo ser mascate, sem imaginar que a própria sogra o trataria tão mal a ponto de ele querer romper tudo. O sol do fim de tarde pintava os campos dourados da estância dos Pires, na região de Cruz Alta, quando uma carroça velha e empoeirada rompeu a poeira da estrada. Era puxada por um pingo cansado e carregava pilhas de panos coloridos e bugigangas brilhantes que balançavam a cada solavanco. No assento, um homem de chapéu surrado, com o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos tinham um brilho diferente, astuto, que parecia ver mais do que se mostrava. Era Mauro Castanho, o estancieiro das terras vizinhas, que chegava disfarçado de mascate, pedindo pouso e a chance de vender suas miudezas. Dentro do casarão claro, a vida de senhorita Manuela Pires seguia seu ritmo calmo, e para ela, um tanto triste. Aos 20 anos, era uma prenda de beleza suave, de cabelos escuros e olhos grandes que guardavam um sonho secreto: casar por amor. Não por arranjo, como sua mãe, Dona Celeste, tanto desejava e planejava. Manuela passava os dias entre bordados e leituras, sentindo um nó no peito ao pensar no futuro. O noivo prometido, o estancieiro Mauro Castanho, era um nome que sua mãe repetia com brilho nos olhos, falando das terras e do prestígio. Mas para Manuela era apenas um desconhecido, um homem que talvez se interessasse mais pelas posses do que pelo coração. Sua maior aflição era entregar-se a um destino sem a chama da paixão, sem a escolha de seu próprio querer. O barulho da carroça chamou a atenção dos peões, e logo a notícia da chegada do mascate correu. Dona Celeste Pires, mãe de Manuela e dona da estância, apressou-se para a porta com a postura de quem se incomoda com a presença de gente simples. Seus olhos finos percorreram o homem empoeirado de cima a baixo, e um aceno de desprezo já estava em seu semblante. "O que quer, homem?" perguntou Dona Celeste, com a voz carregada de fastio. "Não temos tempo para suas invenções." O mascate, com uma reverência humilde, tirou o chapéu. "Boa tarde, senhora. Sou um mascate de passagem, procurando pouso para a noite e a oportunidade de mostrar minhas mercadorias. Tenho tecidos finos, agulhas, fitas." Dona Celeste mal o deixou terminar. "Pouso? E para quê? Para sujar minha estância com poeira de estrada? Não temos lugar para gente como o senhor." Nesse instante, Manuela apareceu no corredor, atraída pela voz alta da mãe. Ao ver o homem tão simples e humilhado, sentiu um aperto no coração. Seu olhar gentil encontrou o do mascate por um instante, e ela percebeu que, por trás da poeira, havia uma intensidade que a surpreendeu. "Mãe, por favor", disse Manuela, a voz baixa, mas firme. "Um viajante sempre é bem-vindo. Podia ficar no galpão e talvez a senhora veja algo que lhe agrade entre as mercadorias." Dona Celeste lançou um olhar reprovador à filha, mas a presença de Manuela fez com que ela se contivesse um pouco. "Muito bem, que fique no galpão, mas não espere luxos, homem, e trate de ir embora ao amanhecer." O mascate fez outra reverência, desta vez com um leve sorriso nos lábios que Dona Celeste não notou. Seus olhos, porém, se demoraram em Manuela por um segundo a mais. Um olhar que a prenda sentiu como um choque suave, uma eletricidade inesperada. Ela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar confusa com a própria reação. Mauro, em seu disfarce de mascate, observava a cena com atenção. A frieza da mãe, a crueldade em cada palavra, a confirmação de suas piores desconfianças. Mas o comportamento de Manuela, a sua cortesia e o respeito que ninguém mais lhe mostrava, acendeu uma pequena chama de esperança. A mentira que vivia, a máscara que usava era pesada, mas agora parecia mais do que nunca necessária. Precisava saber quem era aquela prenda, antes de entregar a ela seu nome, suas terras e seu coração. O mascate se ajeitou no galpão,
um lugar simples, mas que oferecia abrigo aos viajantes. Os dias se seguiram, e sua carroça empoeirada permaneceu por lá sob o olhar atento de Mauro. Dona Celeste Pires não perdeu a chance de demonstrar seu desagrado. Cada vez que o via, perto do casarão ou nas proximidades do curral, seus comentários eram como chicotadas, palavras rudes que não escondiam o desprezo. A gente não aguenta mais ver essa poeira de mascate pela estância. Ela resmungava alto o suficiente para que ele ouvisse. Um homem sem eira nem beira com essa carroça velha. Deve estar pensando que somos hospedeiros de qualquer um. O pai de Manuela, um homem calado e mais preocupado com a lida do campo, não interferia. Deixava que a esposa falasse, e sua passividade apenas reforçava a altivez de Dona Celeste. Manuela, porém, sentia cada palavra da mãe como um ferro em brasa em seu próprio peito. Aquele homem, por mais simples que fosse sua roupa ou seu ofício, não merecia tal tratamento. À noite, quando a família se reunia para a ceia, a conversa sempre voltava ao mesmo tema: o casamento de Manuela com o estancieiro Mauro Castanho. "Ah, minha filha, você não sabe a sorte que tem", dizia Dona Celeste com um sorriso largo. "As terras do Mauro são vastas, ricas, uma das melhores na região. O casamento de vocês vai trazer tanto prestígio à nossa família que nem imagino." Manuela ouvia o garfo mal tocando a comida e um frio lhe subia pela espinha. Enquanto a mãe falava das terras e do prestígio, a imagem do mascate humilhado no galpão voltava à sua mente. Ela se perguntava: será que o estancieiro Mauro era assim também? Um homem que via o mundo em cifras, em posses, capaz de tratar alguém com desdém por sua condição. A ideia de casar-se com alguém que pudesse ter a mesma frieza de sua mãe a assustava mais a cada dia. Seu sonho de um amor verdadeiro parecia mais distante, quase impossível. Incomodada com a rudeza da mãe, Manuela passou a fazer pequenas gentilezas ao mascate, longe dos olhos de Dona Celeste. Deixava um prato a mais na cozinha para o peão que o levaria ao galpão, ou pedia que preparassem um café mais quente em uma manhã fria. Uma vez viu-o tossir, e quando a mãe não estava por perto, levou-lhe um xale de lã para que se aquecesse durante a noite. Ele a agradeceu com um aceno de cabeça, e seus olhos, aqueles olhos astutos, a fitaram com uma profundidade que fez Manuela sentir um arrepio. Não era um olhar atrevido, mas um olhar que parecia enxergar sua alma, seus sentimentos mais escondidos. Ela sentiu o calor subir ao rosto, sem entender o motivo de tamanha perturbação diante de um simples mascate. Mauro, em seu disfarce, absorvia cada detalhe. A crueldade de Dona Celeste era exatamente o que esperava. A passividade do pai, lamentável. Mas Manuela era diferente. A gentileza em seus gestos, a vergonha que sentia pelas atitudes da mãe, a forma como seus olhos se entristeciam ao ouvir falar da riqueza do noivo, tudo isso o intrigava e o fascinava. A máscara de mascate era um fardo pesado, sim, mas agora ele tinha certeza de que precisava mantê-la. Precisava ter a certeza de que a prenda que via diante de si, tão pura e de bom coração, era a mulher que ele realmente amaria, e não apenas a noiva que aceitaria o casamento por conveniência. O teste, ele sabia, mal havia começado. O mascate se ajeitou no galpão. Era um lugar simples, com cheiro de feno e couro, um ponto de pouso para os viajantes que passavam pelas terras da estância. De lá, Mauro podia ver o casarão claro, os peões na lida, o movimento discreto da família Pires. Seus olhos, acostumados a desvendar a pampa, agora se fixavam nos detalhes daquela vida, buscando as verdades escondidas por trás das aparências. Ele observava, calculava, e a cada dia mais certeza tinha de que seu plano era necessário.
Manuela, por sua vez, sentia uma inquietação crescente. O ar dentro do casarão parecia mais pesado, sufocado pelos planos e ambições de Dona Celeste. Para fugir da voz insistente da mãe, que a cada refeição falava do estancieiro Mauro e de suas terras com um brilho nos olhos, a prenda passou a buscar refúgio nos arredores da estância. Caminhava pelos pomares, observava os cavalos, e sem que percebesse bem o motivo, seus passos a levavam vez ou outra para as proximidades do galpão. Um dia, Dona Celeste pediu que Manuela verificasse se as ferramentas de bordado, que haviam sido emprestadas a uma agregada, haviam retornado ao galpão, onde ficavam guardadas. Com um suspiro de alívio por ter uma desculpa para sair, Manuela seguiu para o galpão. O sol de meio-dia entrava pelas frestas de madeira, desenhando riscos de luz no chão empoeirado. O mascate estava lá, sentado em um banco, consertando a correia de uma bolsa de couro com uma destreza que não combinava com sua roupa simples. Ele levantou os olhos quando ela entrou. O olhar dele não era de um homem qualquer. Era um olhar que parecia pesá-la, avaliá-la e, ao mesmo tempo, guardar um segredo. Manuela sentiu um calor subir ao rosto e prendeu a respiração por um segundo. Era a mesma sensação elétrica da primeira vez. "Boa tarde", disse Manuela, a voz um pouco mais baixa do que o normal. "Minha mãe me pediu para ver se as agulhas voltaram." O mascate acenou com a cabeça e apontou para uma caixa de madeira. "Estão ali, senhorita. A mulher trouxe ontem à tarde." Manuela se aproximou, pegando a caixa com as agulhas. A proximidade dele, o cheiro de couro e de poeira misturado a um perfume amadeirado que ela não soube identificar, a deixaram tensa. Seus olhos, disfarçadamente, se demoraram na mão forte que consertava a correia, nos dedos hábeis que trabalhavam com precisão. Havia algo nele que a intrigava, algo que ia além de suas roupas surradas. "O senhor trabalha com couro também?" ela perguntou quase sem querer. Ele sorriu de lado, um sorriso pequeno, que só alcançou os olhos. "Um mascate aprende de tudo um pouco, senhorita. Para sobreviver na estrada, é preciso ter muitos ofícios." A voz dele era grave, macia, e ressoou em Manuela de um jeito estranho. Ela sentiu uma curiosidade que não conseguia explicar. Ele não parecia um homem sem eira nem beira, como sua mãe dizia. Havia uma inteligência em seus olhos, uma calma em seus gestos que a atraía, mesmo que ela se repreendesse por isso. Enquanto Manuela voltava ao casarão com as agulhas, Dona Celeste já a esperava na sala com um sorriso sonhador. "Ah, minha filha, que bom que veio!" Estava mesmo pensando nos preparativos. O estancieiro Mauro é um homem de muitas posses. E precisamos que tudo esteja perfeito para o casamento. Já pensou no prestígio que teremos? As terras dele são as maiores da região, e a nossa estância, com essa união, vai ter um futuro garantido. Manuela ouvia as palavras da mãe, mas sua mente estava dividida. A imagem do mascate no galpão, com seus olhos intensos e mãos hábeis, contrastava dolorosamente com a imagem do noivo que sua mãe pintava. Um homem de fortuna, mas ainda sem rosto, sem paixão. Ela sentia um vazio no peito, um medo de que o futuro que a esperava fosse tão frio e calculado quanto as palavras de Dona Celeste. O mascate, com seu olhar atento, parecia ver essa verdade em seus olhos, e isso a deixava ainda mais confusa e, de alguma forma, confortada. Ele a via, de uma forma que ninguém mais parecia ver. A rotina da estância seguia seu curso, mas para Manuela os dias ganhavam um tom diferente. A presença do mascate no galpão, com seus olhos intensos e sua calma silenciosa, havia se tornado um ponto de estranha atração. Ela se pegava pensando nele, lembrando da destreza de suas mãos ao consertar a correia, da voz grave que a respondia com um sorriso quase imperceptível. Aquele homem não era como os peões da estância, nem como os outros mascates que ocasionalmente passavam. Havia algo nele,
uma inteligência velada, uma dignidade que contrastava com a forma como sua mãe o tratava. Um dia, enquanto Dona Celeste se ocupava com os preparativos de uma pequena reunião de senhoras, um dos velhos lampiões do casarão, que ficava na sala de visitas, caiu e o vidro estilhaçou. O pai de Manuela, que já não tinha a mesma agilidade de antes, resmungou sobre a dificuldade de encontrar um novo vidro e de consertar a peça, que era antiga e delicada. "Quem vai arrumar isso agora?" perguntou Dona Celeste com a voz impaciente. "Ninguém aqui tem jeito para essas coisas." Manuela, que assistia à cena, teve uma ideia. "Talvez o Mascate possa ajudar, mãe. Ele parece ter muita habilidade com as mãos. Vi-o consertando uma cela outro dia com uma precisão." Dona Celeste torceu o nariz. "Um mascate? Para mexer em um lampião de família? Besteira, Manuela. Mas se insiste que seja, mas que tome cuidado para não estragar de vez. E que faça isso no galpão, longe da minha vista." Com o lampião em mãos, Manuela seguiu para o galpão. O Mascate estava sentado, afiando uma faca de lida, o olhar fixo na lâmina. Quando ela entrou, o cheiro amadeirado e de couro no ar pareceu envolvê-la, e ela sentiu o coração acelerar. "Boa tarde", disse ela, mostrando o lampião quebrado. "Minha mãe pediu que o senhor tentasse consertar este lampião. O vidro se partiu e a armação está um pouco frouxa." O Mascate largou a faca e pegou o lampião com cuidado, suas mãos grandes e fortes examinando a peça delicada. Seus dedos roçaram os dela por um instante, e Manuela sentiu um choque elétrico percorrer seu braço, fazendo-a prender a respiração. Ele a olhou de soslaio, e havia um brilho enigmático em seus olhos que a fez desviar o rosto, sentindo o calor subir às faces. "É um trabalho delicado", disse ele a voz grave. "Mas posso tentar, senhorita." Ele começou a trabalhar com uma concentração que fascinou Manuela. Ele parecia saber exatamente o que fazer, suas ferramentas simples, mas eficazes. Enquanto ele trabalhava, Manuela permaneceu ali, observando, incapaz de ir embora. A quietude do galpão, o som suave das ferramentas, a proximidade daquele homem, era tudo tão diferente da agitação calculista do casarão. De repente, a voz de Dona Celeste chegou abafada de longe, mas clara o suficiente para ser ouvida no galpão. Ela conversava com o pai de Manuela com um tom de preocupação. "Essas dívidas, não sei como vamos sair delas, Augusto. Se não fosse o casamento da Manuela, estaríamos perdidos. As terras de Mauro Castanho são nossa única salvação. Precisamos que essa união aconteça. Manuela não pode nos decepcionar." Mauro, em seu disfarce, ouviu as palavras e um frio cortante o atingiu. A confirmação de que o interesse da família era puramente financeiro. Uma dependência que o casamento representava solidificou sua desconfiança. Ele apertou os lábios, mas manteve a expressão neutra, sem que Manuela percebesse a tempestade que se formava em seu peito. Manuela, por sua vez, ouviu a mãe e sentiu um nó na garganta. As palavras confirmavam seus piores medos. Ela não era uma noiva, mas uma moeda de troca, uma garantia para as dívidas da família. Seus olhos se encheram de uma tristeza profunda e ela olhou para o Mascate, que terminava de ajustar a armação do lampião. "Pronto, senhorita", disse ele, entregando-lhe a peça, agora firme e pronta para receber um novo vidro. Seus olhos, ao encontrá-los, pareciam ler a dor em sua alma, e por um instante ele hesitou. "Obrigada", Manuela sussurrou, sentindo uma gratidão sincera. "O senhor é muito hábil." Ele apenas acenou com a cabeça, mas seu olhar permaneceu nela, um olhar de compreensão que era, ao mesmo tempo, um bálsamo e uma tortura. Naquele momento, Manuela sentiu que o Mascate a via de uma forma que ninguém mais a via, não como a filha que precisa casar bem, mas como uma mulher com medos e dores,
uma conexão inesperada e proibida começava a se formar. Sutil como o cheiro do feno, mas forte como a verdade que ele, disfarçado, buscava. Manuela já não se surpreendia com a presença do mascate no galpão, mas a inquietação que ele lhe causava só fazia aumentar. Ela se pegava pensando nos olhos dele, na forma como a fitavam com uma intensidade que parecia desvendá-la, e na calma de suas mãos enquanto consertava o lampião. Não era uma atração de moça para homem de estância, não era o tipo de sentimento que se esperava de uma noiva prometida. Era algo mais sutil, uma admiração pela inteligência que via em seus gestos, pela bondade que parecia morar no fundo de seus olhos, tão diferente da rudeza das roupas que vestia. Ela se repreendia por esses pensamentos. Como podia uma prenda, prometida a um estancieiro de boa família, dar atenção a um simples mascate? Lembrou-se do futuro noivo, Mauro Castanho, do prestígio que ele traria, das terras vastas que sua mãe tanto exaltava. Mas a imagem do mascate, com sua dignidade silenciosa, teimava em voltar, e Manuela sentia um conflito crescer em seu peito. Dona Celeste, por sua vez, estava cada vez mais impaciente com a presença do viajante. O que ele ainda fazia ali, ocupando o galpão e trazendo poeira para a estância? Aquele mascate ainda não partiu? Perguntou ela ao marido em voz alta enquanto Manuela passava perto. Já faz dias que está aí, sem vender quase nada. Parece que veio para ficar de vez. Não temos obrigação de dar pouso a vagabundos. Manuela sentiu o rosto esquentar de vergonha. A mãe não media as palavras, e o desprezo em sua voz era palpável. Ela sabia que o mascate ouviria e o pensamento a machucava. Mais tarde, enquanto o mascate estava perto do poço, lavando as mãos empoeiradas, Dona Celeste saiu para o pátio e, cruzando os braços, o encarou com desdém. "O senhor não acha que já passou da hora de seguir seu caminho, homem?" disse ela, a voz fria como pedra. "Minha estância não é pensão para quem não tem onde cair morto." O mascate apenas fez uma reverência, sem responder, seus olhos baixos. Mas Manuela, que observava da janela da sala, não aguentou. Ela saiu para o pátio com uma desculpa qualquer. "Mãe, lembrei que preciso de mais fitas para o bordado", disse Manuela, olhando para o mascate com um pedido silencioso de desculpas. "Talvez o mascate ainda tenha algumas de boa qualidade." Dona Celeste virou-se para a filha, irritada com a interrupção. "Fitas? Mas já não compramos um monte?" "Estas são para um novo desenho, mãe." Manuela insistiu, sua voz calma, mas com uma firmeza que surpreendia a si mesma. "O mascate tem cores que não encontramos na vila." Dona Celeste resmungou, mas a presença da filha e a necessidade das fitas a fizeram recuar. Ela lançou um último olhar furioso ao mascate antes de voltar para dentro. Mauro, sob a máscara do mascate, observou a cena. A forma como Manuela o defendeu tão sutilmente, sem desafiar a mãe abertamente, mas com uma doçura que o protegeu. Ele via a luta interna dela, a repulsa que sentia pela frieza da mãe, a compaixão que o fazia diferente de todos ali. A cada gesto, a cada palavra da prenda, a certeza de que ela era única, verdadeira, se firmava em seu coração. A mentira era um fardo, mas a cada dia o amor pela verdadeira Manuela começava a florescer. Um amor que ele não esperava encontrar sob o disfarce de um simples mascate. Ele sabia que o teste ainda não tinha acabado, mas já sentia que seu coração estava irremediavelmente ligado àquela prenda. O peso das posses e a frieza da mãe se tornaram um fardo quase insuportável para Manuela. Dona Celeste Pires, como um gavião sobre a presa, não perdia uma só oportunidade de lembrar à filha de seu dever. Sentada à mesa da sala, enquanto Manuela bordava, a mãe batia os dedos na madeira polida, os olhos fixos na filha, como se a cobrasse por algo que ainda não havia acontecido. "Manuela, minha filha, é preciso que entendas a seriedade da tua posição.
começou Dona Celeste, a voz um pouco mais áspera do que o normal. Não é tempo de sonhos de mocinha, de bobagem sobre paixão. A vida é dura, e as terras dos pires, como sabes, não rendem como antes. Manuela sentiu o coração apertar. Ela sabia onde a mãe queria chegar. O casamento com o estancieiro Mauro Castanho é a nossa única salvação, Manuela. Não penses em outra coisa. Não é por amor que te casas, mas por segurança, por prestígio, para que possamos manter o que ainda nos resta. Tu precisas de um homem que te dê um nome, uma posição, não um pobre coitado que mal tem onde cair morto. As palavras da mãe eram como pedras atiradas contra Manuela, esmagando qualquer resquício de esperança que ela ainda pudesse ter. O sonho de um casamento por amor parecia cada vez mais distante, engolido pela realidade fria e calculista da estância. Sua vulnerabilidade estava exposta e ela sentia-se impotente. Lá fora, perto da janela da sala de visitas, o mascate estava ajeitando alguns de seus panos na carroça, fingindo organizar as mercadorias. Ele ouvia tudo. A voz de Dona Celeste, que carregava uma certeza cruel, e o silêncio pesado de Manuela, que indicava uma rendição dolorosa. De repente, a voz de Dona Celeste se elevou, cheia de impaciência. Não me olhes assim, Manuela. Pareces uma santa com esses olhos tristes. És ingênua, minha filha. Não entendes as prioridades da vida? Achas que um casamento se faz com suspiros e olhadelas? Não. Um casamento se faz com terras, com dinheiro, com um nome de respeito. O estancieiro Mauro Castanho é o que temos e é o que precisamos. Ele é a nossa salvação, a única chance de não afundarmos de vez. Manuela abaixou a cabeça, as lágrimas silenciosas queimando em seus olhos. A acusação de ingênua, a certeza da mãe de que ela não entendia as prioridades, a humilhação de ser tratada como um bem a ser negociado. Ela sentia vergonha, não por si, mas pela ganância que via nos olhos da própria mãe. O mascate, que observava a cena de longe, sentiu um aperto no peito. A crueldade de Dona Celeste era ainda maior do que ele imaginara, e a dor de Manuela era palpável, real. Ele viu a força que a prenda fazia para conter o choro, a dignidade em seu silêncio. Mais tarde, com um sorriso de satisfação que Manuela não conseguia entender, Dona Celeste anunciou seus planos. Pois bem, minha filha, para que todos saibam do teu bom partido e para que a tua união com o estancieiro Mauro Castanho seja oficializada perante a sociedade, vamos organizar um fandango como há muito não se vê em Cruz Alta. Será aqui, na nossa estância. Convidaremos todos, os fazendeiros mais importantes, as famílias de nome. Os olhos de Manuela se arregalaram. Um fandango. Um palco para sua própria venda. Ela sentiu um calafrio percorrer a espinha. Dona Celeste, alheia à aflição da filha, continuou sonhadora. Será uma festa linda, Manuela, e tu, minha prenda, serás a estrela. Mostrarás a todos o quanto és prendada e digna de um estancieiro como Mauro. Será a prova final de que nosso futuro está garantido. Manuela mal conseguiu respirar. A ideia de ser exibida, de ter seu futuro selado em uma festa cheia de gente curiosa e invejosa, a aterrorizava. O peso das posses, que sua mãe tanto valorizava, parecia esmagar sua própria alma. O mascate, que já se afastava com a carroça, levava consigo a imagem da prenda curvada e a confirmação de que sua mentira, por mais dolorosa que fosse, ainda era necessária para desvendar a verdade do coração de Manuela. As palavras de Dona Celeste reverberavam na cabeça de Manuela como um tambor distante, cada eco trazendo mais vergonha e desespero. A ideia do fandango, de ser exposta como um objeto a ser valorizado, de ter seu futuro selado não por um sentimento, mas por um cálculo frio de terras e prestígio.
era insuportável. Ela sentia o ar do casarão pesado, sufocante, como se as paredes de taipa se fechassem sobre ela. Precisava sair, precisava respirar. Sem pensar, Manuela se levantou da cadeira de bordar, as mãos tremendo, e apressou o passo para a porta. Queria fugir da voz da mãe, dos planos, daquele futuro que parecia uma prisão dourada. Seus pés a levaram para fora, para a vastidão da estância, para onde o ar era mais livre e o sol do fim de tarde ainda aquecia o chão. O galpão, com seu cheiro de feno e madeira, era um refúgio natural. Era ali que ela sentia um pouco de paz, longe dos olhares curiosos e das cobranças. Ao se aproximar, viu o mascate sentado em um toco de madeira, consertando uma velha sela de montar. A luz fraca do entardecer caía sobre ele, realçando o perfil sério, a concentração em suas mãos. Manuela não conseguiu conter as lágrimas que há horas tentava prender. Um soluço escapou de sua garganta, pequeno, mas o suficiente para chamar a atenção do homem. Ele ergueu a cabeça e seus olhos, antes fixos na cela, agora se voltaram para ela, carregados de uma inesperada compaixão. Manuela sentiu o rosto queimar, envergonhada por ser vista em tal estado. Tentou virar as costas, mas as pernas pareciam pesadas demais. Permaneceu ali, parada, as mãos apertando a barra do vestido, os ombros tremendo. O mascate, sem dizer uma palavra, apenas a observava, e naquele olhar, Manuela não sentiu julgamento, mas uma calma que a convidava a desabafar. Ele largou a cela e se levantou devagar, sem se aproximar demais, mantendo uma distância respeitosa. Sua voz, quando veio, era baixa e suave, como o farfalhar das folhas secas no vento. "A senhorita está aflita", disse ele sem perguntar, apenas constatando. Manuela respirou fundo, tentando controlar a voz. É a minha mãe. Ela quer que eu me case com um homem que nem conheço, por terras, por dinheiro, não por amor." As palavras saíram de Manuela como um rio represado, carregadas de toda a angústia que ela guardava. Ela falava para o mascate, para aquele homem simples, que por algum motivo parecia entender sua dor sem precisar de muitas explicações. "Ela diz que é meu dever", continuou Manuela, a voz embargada, "que sou ingênua por sonhar com outra coisa, que o estancieiro Mauro é a única salvação para a família, e eu não quero um casamento assim. Eu quero ter uma escolha. Eu quero sentir algo, não apenas cumprir um acordo." O mascate ouviu cada palavra, seus olhos fixos nos dela, absorvendo a sinceridade de sua dor. Havia uma vulnerabilidade em Manuela, uma pureza em seus desejos que o comovia profundamente. Ele sentiu um nó na garganta, um peso no coração pela mentira que estava vivendo. Ver a prenda tão machucada, tão sincera em sua angústia, fazia-o questionar a si mesmo. Era certo continuar com aquele teste? Um casamento sem amor é como um pássaro sem asas, senhorita, disse o mascate, a voz ainda suave, mas com uma profundidade que surpreendeu Manuela. "Voa, mas não tem alegria no céu." Manuela olhou para ele, os olhos marejados. Aquelas palavras, ditas por um homem que mal conhecia, tocaram sua alma de uma forma que ninguém mais conseguia. Ela sentiu uma estranha conexão, uma compreensão silenciosa que a acalmava. A presença dele, forte e gentil, era um consolo inesperado em meio à sua tempestade. Mauro, por trás da máscara do mascate, sentiu o coração apertar. A dor de Manuela era genuína, real, e a sinceridade de seus medos o atingia como uma chicotada. A necessidade de ter certeza sobre o caráter dela ainda falava alto, mas a cada palavra dela, a cada lágrima, a mentira se tornava um fardo mais pesado. Ele sabia que estava no caminho certo para descobrir a verdade sobre a família, mas a verdade sobre Manuela já estava se revelando em seu coração.
e era mais bela do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Ele precisava continuar, sim, mas não sem sentir o peso daquela farsa, especialmente diante da pureza da prenda. Dona Celeste Pires caminhava pelos corredores do casarão com uma energia renovada, mas não de alegria. Era uma energia de impaciência, de planos que fervilhavam em sua mente. O mascate, com sua presença silenciosa e sua carroça empoeirada, havia se tornado um estorvo. Mas agora, uma ideia acendeu um brilho astuto em seus olhos. Ela encontrou o marido na sala de estar, lendo o jornal, e não perdeu tempo. "Aquele mascate ainda está por aqui, Augusto", disse ela, com um aceno desdenhoso na direção do galpão. "Já passou da hora de ele partir, mas tive uma ideia. Ele pode ser útil antes de ir." O pai de Manuela baixou o jornal, olhando para a esposa com uma interrogação. "Útil, Celeste? Para quê?" "Ora, para levar um recado, é claro." Dona Celeste abriu um sorriso fino. "Ele viaja por essas estradas, não é? Pois bem, vai passar perto das terras do estancieiro Mauro Castanho, e eu tenho uma mensagem importante para o nosso futuro genro. Ele pode ser o nosso mensageiro sem sequer saber." Manuela, que entrava na sala naquele momento, parou abruptamente no batente da porta. As palavras da mãe a atingiram como um choque. Sua mãe queria usar o mascate, o homem que ela tão abertamente desprezava, para levar um recado ao seu noivo. Um frio percorreu a espinha da prenda, e uma premonição ruim apertou seu peito. Ela permaneceu ali, sem ser notada, ouvindo a conversa de seus pais. "Que tipo de mensagem, Celeste?" perguntou o pai curioso. Dona Celeste se aproximou do marido, baixando a voz em um tom conspiratório, embora ainda alto o suficiente para que Manuela ouvisse cada sílaba. "Uma mensagem sobre o casamento. Preciso que Mauro entenda que nossa situação não é das melhores e que Manuela merece mais, que ele precisa nos dar mais, se quiser a mão de nossa filha. Não podemos nos contentar com pouco, Augusto. O mascate vai levar essa informação para ele, sem saber que está nos ajudando a pressioná-lo. Ele vai achar que é apenas um falatório de distância, mas vai servir para Mauro Castanho saber que somos gente de valor e que nossa filha é um prêmio." Manuela sentiu o rosto queimar de vergonha. A mãe estava disposta a tudo, até mesmo a humilhar o futuro genro, para garantir mais dinheiro e prestígio. E o mascate, aquele homem simples e digno, seria um peão em seu jogo. O plano da antagonista estava se delineando e Manuela sentia-se um espectadora impotente diante de tanta maldade. Mais tarde, Manuela procurou o mascate perto do galpão. Ele estava ajeitando as últimas coisas em sua carroça, como se preparasse para partir. O sol já começava a se deitar, pintando o céu em tons alaranjados. Ela se aproximou devagar, o coração pesado. "Boa noite", disse Manuela, a voz baixa. Ele se virou e seus olhos, aqueles olhos profundos, a fitaram com a intensidade de sempre. "Boa noite, senhorita. Parece que o tempo de minha partida se aproxima." Manuela sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Por mais que ele fosse um desconhecido, a presença dele havia se tornado um ponto de calmaria em meio à tempestade de sua própria vida. "Sinto muito por como minha mãe o tratou", Manuela confessou, as palavras saindo de seu coração. Ela nem sempre pensa antes de falar." O mascate apenas acenou com a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. Seus olhos encontraram os dela por um instante, e Manuela sentiu a mesma eletricidade de antes, mas agora misturada a uma profunda tristeza. Havia algo naquele olhar que a dizia que ele entendia muito mais do que ela imaginava. Mauro, sob a máscara empoeirada do mascate, sentiu o peso da mentira esmagá-lo. As palavras de Manuela, sua bondade sincera, a pena que ela sentia por ele, tudo isso tornava seu disfarce quase insuportável. Ver a maldade de Dona Celeste e, ao mesmo tempo, a pureza daquela prenda
Era uma prova de fogo para sua própria alma. Ele sabia que precisava continuar, que o teste não havia terminado, que a revelação viria em breve. Mas cada gesto gentil de Manuela, cada palavra de compaixão, era um lembrete do quanto a mentira era um fardo, um véu que o impedia de ser o homem que ele realmente era para a mulher que ele secretamente já começava a amar. A ironia era cruel. Ele estava ali para desmascarar a família, mas a cada dia sentia-se mais desmascarado por Manuela, que via sua alma por trás de seus trajes simples. O destino do casamento, ele sabia, estava por um fio, e a verdade viria à tona de uma forma que ninguém na Estância Pires jamais imaginaria. A rotina da estância seguia seu curso, com a lida diária dos peões e o burburinho da vida no campo. Mas, para Manuela, os dias haviam ganhado um tom de estranha espera, de observação atenta. A presença do Mascate no galpão, com seus olhos profundos e sua calma silenciosa, havia se tornado um ponto de fascínio. Ela se pegava pensando nele, lembrando da destreza de suas mãos ao consertar o lampião, da voz grave que a respondia com um sorriso quase imperceptível. Aquele homem não era como os outros. Havia algo nele. Uma inteligência velada, uma dignidade que contrastava com a forma como sua mãe o tratava. Um dia, a quietude da estância foi quebrada por uma agitação incomum. A charrete, usada para as idas e vindas à vila e para o transporte de mercadorias, estava parada no pátio com uma das rodas quebrada e o eixo visivelmente empenado. Era um problema grande, pois a charrete era essencial para levar as lãs da Nova Tosquia para a venda na cidade. O pai de Manuela, Augusto, andava de um lado para o outro, preocupado. Quem vai consertar isso agora? Ele resmungava, coçando a cabeça. Os peões não têm jeito para um trabalho desses, e não podemos esperar um ferreiro da vila. As lãs precisam ir, ou o preço vai cair. Os peões se juntaram, olhando para a charrete com expressões de quem não sabia o que fazer. Tentavam, com força bruta, endireitar o eixo, mas a madeira estava rachada e o metal entortado. Dona Celeste Pires apareceu à porta do casarão, com as mãos na cintura. "Mas que desastre!" exclamou ela impaciente. "Como vamos levar as coisas agora? É sempre assim, tudo se quebra na pior hora." Manuela observava a cena de perto, sentindo a aflição do pai. Foi então que viu o Mascate se aproximar da charrete com sua calma de sempre. Ele observou o estrago com atenção, seus olhos percorrendo cada detalhe da roda quebrada e do eixo empenado. "Com licença, patrão", disse o Mascate, a voz grave e segura, chamando a atenção de todos. "Talvez eu possa ajudar. Já consertei muitas rodas e eixos em minhas viagens." Dona Celeste lançou-lhe um olhar de desprezo. "O senhor? Um Mascate vai consertar a charrete da estância? Que tolice! Vá cuidar de suas bugigangas, homem." Mas o pai de Manuela, em seu desespero, viu uma ponta de esperança. "Pois bem, Mascate, se acha que consegue, tente, mas não estrague mais do que já está." O Mascate apenas acenou com a cabeça. Com uma naturalidade surpreendente, ele pegou algumas ferramentas simples de sua carroça. Um martelo, um pedaço de ferro forte, umas cunhas de madeira. Manuela o observava com uma curiosidade crescente. Ele parecia saber exatamente o que fazer. Ele se ajoelhou perto da roda, examinando a rachadura na madeira, a forma como o metal do eixo havia cedido. Seus movimentos eram precisos, firmes. Ele não era um peão, não era um homem que se limitava à força. Havia um conhecimento ali, uma inteligência prática que ia além do que se esperava de um Mascate. Manuela sentiu um nó na garganta. Os olhos dela não conseguiam se desviar dele. Via a força em seus braços ao martelar o ferro, a delicadeza com que ajustava as cunhas de madeira para alinhar o eixo. Ele trabalhava com uma concentração que a fez prender a respiração.
Não era apenas força, era técnica, era sabedoria. Por um momento ele levantou a cabeça para pegar uma ferramenta e seus olhos encontraram os de Manuela. Foi um instante breve, mas intenso, carregado da mesma eletricidade que ela sentia sempre que ele a olhava. Manuela sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar, confusa com a própria reação. Como podia sentir-se tão atraída pela competência de um homem tão simples? Em pouco tempo, com a ajuda de alguns peões que ele orientava com clareza, o mascate havia endireitado o eixo e improvisado um reparo forte na roda, o suficiente para que a charrete pudesse seguir viagem. "Pronto, patrão", disse ele ao pai de Manuela, levantando-se e limpando as mãos. "A charrete pode seguir, mas é bom que o ferreiro da vila refaça o serviço quando puder." Augusto Pires estava boquiaberto, assim como os peões. "Meu Deus, mascate! Eu não esperava por isso. O senhor tem mãos de ouro." Dona Celeste, embora ainda com um ar de desdém, não pôde negar a evidência. Que seja. Pelo menos as lãs podem ir." Manuela, porém, não conseguia desviar o olhar do mascate. Havia uma dignidade em sua postura, uma calma em seu rosto que a impressionava profundamente. Ele não se vangloriava, apenas fazia o que precisava ser feito. Aquele homem que sua mãe tratava com tanto desprezo acabara de salvar o dia da estância. Ela sentiu uma admiração sincera e profunda nascer em seu peito, uma admiração que a fez questionar tudo o que sabia sobre valor e riqueza. Não era a força, não era a posse de terras, mas a capacidade, a inteligência, a coragem de agir, a bondade que via em seus olhos. O mascate demonstrava uma humanidade e uma capacidade que a faziam sentir uma confiança que ela jamais imaginaria. A imagem do estancieiro Mauro, o noivo sem rosto, parecia mais distante e vazia do que nunca. O mascate, com seu disfarce, estava desvendando um novo mundo de valores para a prenda, e ela, a cada dia, sentia-se mais ligada a ele, de uma forma que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Manuela já não conseguia ignorar a estranha atração que sentia pelo mascate. Havia algo nele que a puxava, uma dignidade silenciosa, uma inteligência que seus olhos profundos revelavam a cada olhar. Ela percebera que ele era muito mais do que suas roupas surradas e sua carroça empoeirada mostravam. A forma como consertou a charrete, com uma destreza e um conhecimento que surpreenderam a todos, apenas confirmou sua intuição. Manuela sentia uma curiosidade crescente sobre aquele homem, sobre a vida que ele levava, sobre os pensamentos que guardava. Um dia, enquanto o sol da tarde pintava o pátio de tons alaranjados, Manuela viu o mascate sentado em um banco perto do galpão, entalhando um pequeno pedaço de madeira com uma faca afiada. A peça começava a tomar a forma de um pingo, um cavalo pequeno, com detalhes delicados. Ela se aproximou devagar, sentindo o coração bater mais forte no peito. "Boa tarde", disse Manuela, a voz um pouco mais suave do que o normal. Ele ergueu a cabeça, seus olhos encontrando os dela. O brilho neles era intenso, mas sereno. "Boa tarde, senhorita. O senhor tem muitas habilidades", Manuela comentou, indicando o entalhe. "Não parece um trabalho de quem só vende panos e agulhas." O mascate sorriu de lado, um sorriso que alcançava os olhos. "Um homem na estrada aprende de tudo um pouco, senhorita. A vida ensina, e nos ensina a observar as pessoas, a ler o que não é dito." Manuela sentiu um arrepio. A frase dele parecia um espelho para seus próprios sentimentos, para a forma como ela própria tentava ler as verdades escondidas. "E o que a estrada ensina sobre as pessoas?" ela perguntou curiosa, sentindo-se estranhamente à vontade para conversar com ele. Ele pousou o entalhe e a faca, e seus olhos fixaram-se em Manuela com uma profundidade que a fez prender a respiração. "Ensina que as aparências enganam, senhorita.
que nem sempre o que brilha é ouro, e nem sempre o que é simples não tem valor. Ensina que o coração de uma pessoa é um campo vasto, cheio de segredos e de verdades, que só se revelam para quem tem a paciência de olhar com atenção. As palavras dele ressoaram em Manuela. Era como se ele estivesse falando de sua própria vida, de seus próprios medos. Ela sentiu uma conexão profunda, uma compreensão que não encontrava em mais ninguém. Era como se ele, mesmo em seu disfarce, estivesse revelando um pouco de sua alma. E ela sentia que podia confiar naquilo que ele dizia. Havia uma sinceridade em sua voz que a acalmava, mas ao mesmo tempo a inquietava. No casarão, Dona Celeste estava empolvorosa. Uma carta havia chegado de uma estância vizinha, anunciando um grande fandango. Um fandango! Exclamou Dona Celeste com um brilho febril nos olhos ao mostrar a carta ao marido e a Manuela. E será aqui, na estância dos Gomes, um dos fandangos mais importantes da região. Será a oportunidade perfeita, Manuela. Tu te apresentarás como noiva do estancieiro Mauro Castanho. Todos verão a prenda que ele escolheu, a futura dona de suas vastas terras. Precisamos que tudo esteja perfeito. Tens que ter o vestido mais bonito, os melhores enfeites. Será a tua consagração, minha filha. Manuela ouvia a mãe, e um nó se formava em seu estômago. A ideia de ser exibida, de ter seu destino selado em uma festa, a aterrorizava. Ela mal conseguia imaginar a agitação, os olhares curiosos, as conversas sobre seu casamento de conveniência. Sua mãe falava em prestígio, em terras, em ouro, mas Manuela só conseguia pensar no vazio que sentia no peito. Lá fora, o mascate, que estava carregando algumas caixas para a carroça, ouviu a voz animada de Dona Celeste e o alvoroço sobre o fandango. Ele viu Manuela, que com o rosto pálido parecia mais uma prisioneira do que uma noiva feliz. Nos dias que se seguiram, o casarão virou um formigueiro. Costureiras vinham e iam, experimentando tecidos, ajustando rendas. Dona Celeste supervisionava tudo com um entusiasmo que Manuela não conseguia partilhar. Ela via a filha sendo preparada como um objeto valioso a ser exibido. O mascate, de seu posto no galpão, observava Manuela. Via o brilho melancólico em seus olhos, a forma como ela se encolhia sob a atenção da mãe. E a cada vez que havia provar um vestido ou ajeitar uma fita no cabelo, sentia uma pontada de ciúmes, um fogo estranho no peito. Aquela prenda era sua, a mulher que ele, Mauro Castanho, viria a desposar. Mas ela não sabia disso. Ela se arrumava para um noivo que ainda não conhecia, enquanto o homem que a observava, e por quem ele já sentia um amor profundo, era apenas um simples mascate. A mentira que ele construíra, um fardo pesado, agora se tornava uma tortura. Ele precisava ver o fandango, precisava ver como Manuela se portaria. Mas a cada olhar para ela, vestida para o seu próprio casamento com um homem que ela não sabia ser ele, a necessidade de revelar a verdade crescia em seu coração, quase insuportável. O teste estava chegando ao fim, e a cada segundo a verdade se tornava mais urgente. O casarão estava em um alvoroço que tirava o ar de Manuela. Os dias que antecediam o fandango eram um corre-corre de costureiras, de panos espalhados, de vozes altas e risadas forçadas. Dona Celeste Pires comandava tudo com a alegria de quem planejava um tesouro, não um casamento. Manuela se sentia como uma peça de porcelana, sendo polida e exibida para um destino que ela não escolhera, para um noivo que era apenas um nome e um punhado de terras vastas. Em meio a todo aquele burburinho, sentia-se a mais solitária das prendes, incompreendida por sua família, que só via cifrões onde ela sonhava com carinho. A ânsia por uma conexão verdadeira, por alguém que a visse além dos arranjos e das posses, apertava seu peito. Os sorrisos forçados das senhoras que vinham para ver os preparativos, os comentários sobre a sorte de Manuela,
Tudo isso a afogava em uma tristeza silenciosa. Ela ansiava por um alívio, por um sopro de verdade em meio a tanta falsidade. Em uma tarde quente, quando o sol já começava a se deitar, tingindo o céu de um rosa desbotado, Manuela conseguiu escapar do falatório. Disse à mãe que precisava de ar, que a cabeça doía com tanto barulho. Seus passos, quase sem que ela percebesse, o levaram para longe do casarão, para a quietude do galpão, onde o mascate costumava ficar. Era ali que ela encontrava um pouco de paz, um refúgio da farsa. Ele estava sentado em um banco, perto da carroça, organizando alguns de seus tecidos. A luz suave do entardecer caía sobre ele, desenhando sombras em seu rosto marcado, mas acentuando o brilho nos olhos. Manuela hesitou na entrada do galpão, o coração batendo um pouco mais forte. "Boa tarde", disse Manuela, a voz baixa, quase um sussurro. O mascate ergueu a cabeça, seus olhos profundos e calmos a encontrando. Ele não sorriu, mas havia uma seriedade em seu olhar que Manuela achou mais reconfortante do que qualquer alegria fingida. "Boa tarde, senhorita", respondeu ele, a voz grave e macia. Manuela se aproximou um pouco, sem se dar conta da ousadia. Sentiu uma necessidade urgente de falar, de desabafar com alguém que parecia vê-la de verdade. "Não aguento mais", Manuela confessou, as palavras saindo de seu peito como um suspiro pesado. "Minha mãe está tão feliz com o fandango, com a ideia de me casar com o estancieiro Mauro, e eu me sinto como um animal a ser exibido, vendido. Ninguém me pergunta o que eu quero, o que eu sinto. É tudo por terras, por nome, por prestígio. Eu só queria um pouco de verdade." O mascate ouviu, sem interromper, seus olhos fixos nos dela. Não havia julgamento, apenas uma compreensão profunda que a surpreendeu. Ele largou o tecido que segurava e se virou completamente para ela, mantendo a distância respeitosa. "A verdade, senhorita, é a única riqueza que não se compra com terras ou ouro", disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma sabedoria inesperada. "O coração de uma prenda não deve ser leiloado. Deve ser conquistado, livremente dado." Manuela sentiu um choque. As palavras dele eram como um bálsamo para sua alma aflita. Ela olhou para ele, para o homem simples que sua mãe tanto desprezava, e sentiu uma onda de admiração. Havia mais verdade naquelas poucas palavras do que em todos os discursos grandiosos de Dona Celeste. "Mas como se faz isso?" Manuela perguntou, a voz embargada, sentindo-se vulnerável. "Como se encontra a verdade, quando tudo ao redor é feito de mentiras e interesses?" O mascate pousou as mãos nos joelhos e seus olhos, por um breve momento, se demoraram nos lábios dela e depois subiram para seus olhos, com uma intensidade que fez Manuela prender a respiração. A proximidade dele, o cheiro de feno e de terra, a voz dele tão perto, tudo a envolvia em uma bolha de tempo. "Com os olhos do coração, senhorita", ele respondeu, quase sussurrando. "É preciso olhar para além das roupas, das posses, dos títulos. É preciso ver a alma. E a alma de uma prenda de bom coração brilha mais do que qualquer ouro." Manuela sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma emoção estranha, poderosa. As palavras do mascate a atingiram profundamente. Era como se ele, sem saber quem ela era de verdade e sem ela saber quem ele era, tivesse desvendado seus medos mais profundos e acendido uma esperança. Naquele momento, enquanto a luz do sol diminuía lá fora e o galpão ficava mais escuro, Manuela sentiu uma ponte invisível se formar entre eles. Uma ponte de confiança, de afeto, construída não sobre terras ou prestígio, mas sobre a verdade nua de seus corações. Ela percebeu, com uma clareza dolorosa, que a verdadeira riqueza não estava nas vastas terras do estancieiro Mauro, mas no caráter,
na bondade e na sabedoria que via nos olhos daquele simples mascate. E essa constatação para a prenda prometida era mais perigosa do que qualquer proibição. A impaciência de Dona Celeste Pires havia chegado ao limite. A presença do mascate no galpão, com sua carroça empoeirada e seu olhar quieto, tornara-se um incômodo diário, uma mancha em sua estância. Mas, em vez de simplesmente mandá-lo embora, uma ideia acendeu um brilho astuto em seus olhos. Ele viajava por essas estradas, não é? Pois bem, seria útil. Em uma manhã, enquanto Manuela ajudava a arrumar as flores secas da sala, ouviu a voz da mãe chamar o mascate com um tom de quem dá uma ordem. «Venha cá, homem, tenho uma tarefa para o senhor antes de partir». Manuela sentiu um calafrio percorrer a espinha. A maneira como a mãe falava, a frieza em sua voz, fez com que a prenda sentisse uma premonição ruim. Seu coração apertou. Em vez de seguir seu caminho, Manuela se escondeu atrás de uma pilastra, perto da entrada da sala, de onde podia ouvir sem ser vista. Uma necessidade urgente de saber o que sua mãe planejava, aprendeu ali. O mascate entrou na sala, tirando o chapéu com a humildade de sempre, mas seus olhos, por um breve instante, varreram o ambiente, e Manuela teve a estranha sensação de que ele a percebera ali, escondida. Ele parou, aguardando as palavras de Dona Celeste. Dona Celeste o encarou de cima a baixo, um sorriso fino e cruel nos lábios. «Pois bem, mascate, já passou da hora de seguir seu caminho. Mas, como o senhor é um homem que roda por aí, deve passar perto das terras do estancieiro Mauro Castanho, não é?» O mascate apenas acenou com a cabeça, seus olhos fixos no chão. Manuela, atrás da pilastra, prendeu a respiração. «Ótimo!» continuou Dona Celeste, a voz carregada de desdém, como se falasse de um assunto sem importância, mas suas palavras eram como ferro em brasa. «Pois eu quero que o senhor leve um recado ao estancieiro Mauro Castanho, um recado bem claro». Dona Celeste se aproximou um passo do mascate, falando agora com um tom de conspiração, mais alto o suficiente para que Manuela ouvisse cada sílaba, sentindo o rosto queimar de vergonha. «Diga a ele, mascate, que a senhorita Manuela Pires merece mais do que ele pode oferecer, que as terras dos Pires, como ele bem sabe, não andam em seus melhores dias e que a união com ele não trará o prestígio e a riqueza que minha filha e nossa família realmente precisam». Manuela sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquelas palavras eram uma humilhação, uma afronta. Sua mãe estava vendendo-a e agora desistindo da venda como se ela fosse uma mercadoria estragada. «Ei, diga a ele que cancele o casamento», Dona Celeste finalizou com um sorriso de satisfação. «Diga que buscaremos alguém que traga maior prestígio e riqueza à nossa família. Que ele não se preocupe, pois Manuela Pires tem muito a oferecer e não ficará sem um bom partido. Não podemos nos contentar com pouco». O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de vergonha e crueldade. Manuela sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Um misto de raiva e desespero a invadia. Sua mãe acabara de desdenhar do próprio noivo de sua filha, em frente a um homem que ela julgava ser um pobre coitado. A ganância de Dona Celeste era monstruosa. O mascate permaneceu imóvel, o chapéu nas mãos, a cabeça baixa. Manuela não conseguia ver seu rosto, mas sentia a tensão em seus ombros, a forma como ele parecia absorver cada palavra da mãe dela. Mauro, em seu disfarce, sentiu as palavras de Dona Celeste como facadas em seu coração. A crueldade, o desdém, a forma como ela o julgava pobre e insuficiente para a filha. Tudo o que ele temia, tudo o que o impulsionou a este teste, estava ali, nu e cru. O coração estava em frangalhos, sim, mas ao mesmo tempo, uma clareza cortante o invadiu. O teste estava completo. Ele tinha a prova. E agora, a resolução em seus olhos se endurecia, preparando-o para o que viria a seguir.
A impaciência de Dona Celeste Pires havia se transformado em um sorriso de satisfação. Sentia-se vitoriosa, como quem manobra as rédeas do destino. Para ela, o Mascate, aquele homem simples e empoeirado, era apenas a ferramenta perfeita para um plano ardiloso, um mensageiro inconsciente de sua ganância. Ela o chamou para a sala principal da estância, onde a luz do meio-dia entrava pela janela, iluminando o chão encerado. Manuela, que havia escutado a mãe conspirando com o pai sobre o recado, sentia um frio na boca do estômago. Uma intuição ruim a puxava. Em vez de ir para o seu quarto, ela se demorou no corredor, próxima à porta da sala, de onde podia ouvir tudo sem ser vista. O coração batia apressado no peito, uma mistura de medo e vergonha já a invadia. O Mascate entrou na sala, tirando o chapéu surrado com a humildade de sempre. Parou no centro, aguardando as ordens de Dona Celeste. Seus olhos, antes de baixar a cabeça, varreram o cômodo por um instante, e Manuela teve a estranha sensação de que ele a percebera ali, escondida na penumbra do corredor. Dona Celeste o encarou, um sorriso seco e arrogante nos lábios. Ela se sentou em uma poltrona de veludo, cruzando as pernas com a pose de quem dita sentenças. "Pois bem, Mascate", começou Dona Celeste, a voz carregada de um desprezo que Manuela sentiu como um tapa. "Já que o senhor tanto roda por essas terras, quero que me faça um favor, um último favor, antes de seguir seu caminho." O Mascate permaneceu imóvel, a cabeça baixa, as mãos apertando a aba do chapéu. Manuela, atrás da porta, prendeu a respiração. "O senhor vai passar perto da estância de Mauro Castanho, não vai?" Dona Celeste continuou, a voz subindo um tom, como se quisesse que suas palavras fossem ouvidas pelos 4 cantos da estância. "Pois bem, eu quero que o senhor leve um recado a ele. Um recado bem claro, para que não haja dúvidas." Manuela sentiu o rosto queimar. As palavras da mãe eram como chicotadas, não só no Mascate, mas nela própria, no seu noivo ausente. "Diga ao estancieiro Mauro Castanho", Dona Celeste prosseguiu, cada palavra pesada de um falso orgulho, "que a senhorita Manuela Pires merece mais do que ele pode oferecer. Diga a ele que as terras dos Pires, como ele bem sabe, não andam em seus melhores dias e que a união com ele não trará o prestígio e a riqueza que minha filha e nossa família realmente precisam." As palavras da mãe ecoaram na sala, atingindo Manuela como flechas pontiagudas. Sua respiração ficou suspensa, um nó apertava sua garganta. Não conseguia acreditar na crueldade e na hipocrisia de Dona Celeste. Sua mãe estava desdenhando do próprio noivo da filha, como se ele fosse um nada, e a ela, Manuela, como uma mercadoria sem valor. "Diga a ele que cancele o casamento." Dona Celeste finalizou com um sorriso de satisfação que Manuela achou monstruoso. "Diga que buscaremos alguém que traga maior prestígio e riqueza à nossa família. Que ele não se preocupe, pois Manuela Pires tem muito a oferecer e não ficará sem um bom partido. Não podemos nos contentar com pouco." Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala. Manuela sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Um misto de raiva, vergonha e desespero a invadia. O chão parecia girar sob seus pés. A ganância de sua mãe era monstruosa, e a forma como ela humilhava aquele homem, o Mascate, era intolerável. Ela olhou para o Mascate. Ele ainda estava de cabeça baixa, imóvel, como se absorvesse cada palavra, cada gota de desprezo. Não havia um músculo em seu rosto que se movesse, mas Manuela sentiu a tensão em seus ombros, a forma como ele parecia carregar o peso daquelas ofensas. A cena era um choque de hipocrisia tão grande que Manuela sentiu o estômago embrulhar. A crueldade de Dona Celeste era nua, exposta e a prendia em uma teia de vergonha e repulsa. Seus olhos marejados fixaram-se no homem humilhado e ela sentiu uma dor profunda por ele e por si mesma, por fazer parte de tamanha falsidade.
Um silêncio pesado se estendeu pela sala, denso como a névoa da manhã na pampa. As palavras cruéis de Dona Celeste ainda flutuavam no ar, mas Manuela, escondida, sentia que algo havia mudado. O mascate, que até então mantivera a cabeça baixa, absorvendo cada ofensa, começou a se mover. Devagar, com uma calma que não era de submissão, mas de quem se prepara para um ato inevitável, ele ergueu a cabeça. Seus olhos, que Manuela conhecia como astutos e gentis sob a poeira, agora brilhavam com uma intensidade diferente, um fogo de comando, de quem é dono de si e de muito mais. O chapéu surrado, que ele ainda apertava nas mãos, parecia um disfarce frágil demais para a força que emanava dele. Ele encarou Dona Celeste primeiro, e o sorriso de satisfação da mulher vacilou, como uma vela prestes a se apagar. A voz do mascate veio em seguida, grave, firme, despojada de qualquer humildade forçada. Não era mais a voz do homem simples que vendia panos na estrada. Era a voz de um estancieiro, de um homem acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Não será preciso levar o recado, Dona Celeste. Dona Celeste franziu a testa, confusa. Como? O que está dizendo, homem? Então ele deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dela, desvendando cada mentira, cada ambição. E com uma clareza que cortou o ar, como uma faca afiada, ele disse as palavras que Manuela jamais esperaria ouvir. Eu sou Mauro Castanho. A frase ecoou na sala, esmagando o orgulho de Dona Celeste em 1000 pedaços. Um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Dona Celeste empalideceu, o rosto antes rubro de satisfação agora branco como giz. Seus lábios tremeram e ela tentou falar, mas apenas um som gutural, um engasgo, saiu de sua garganta. O pai de Manuela, que havia se aproximado, gaguejou, os olhos arregalados, a ficha caindo pesadamente. Manuela, atrás da pilastra, sentiu o chão sumir sob seus pés. O mundo girou. O mascate, o homem com quem ela sentira uma conexão, que a ouvira chorar, que consertara a charrete com mãos hábeis, que a olhava com tanta profundidade, era Mauro Castanho, seu noivo. Um choque elétrico percorreu seu corpo, fazendo-a prender a respiração. Era uma revelação tão grandiosa que Manuela mal podia processar. Mas em meio ao turbilhão, uma mistura de sentimentos começou a se formar. Primeiro, a surpresa avassaladora, a incredulidade. Depois, um alívio paradoxal. O homem por quem sentia uma atração proibida não era um mascate pobre, mas seu próprio noivo. A vergonha que ela sentira por seus sentimentos pelo viajante se desfez no ar. Mas junto com o alívio, uma pontada de raiva subiu ao seu peito. Ele a havia enganado. Ele a vira em seus momentos mais vulneráveis, em sua angústia, enquanto usava uma máscara. A mentira, por mais que tivesse um propósito, era um golpe em seu coração. Mauro, agora revelado em toda a sua estatura de estancieiro, não desviou o olhar de Dona Celeste, que tremia na poltrona. Ele poderia, naquele instante, simplesmente partir. Deixar aquela família em sua humilhação, rejeitar tudo o que representavam e seguir seu caminho, livre da farsa e da decepção. Mas, antes de qualquer decisão, seus olhos, antes fixos na mãe, se voltaram para Manuela, que, sem perceber, havia se movido um pouco para a luz. Seu rosto pálido e seus olhos marejados, denunciando sua presença. O olhar de Mauro era de uma intensidade que a fez recuar um passo. Naquele olhar, Manuela viu a lembrança de sua bondade, de sua compaixão, de cada gesto que ela lhe dedicara sob o disfarce. Ele viu a verdade de seu coração, não a ganância de sua família. E naquele olhar, Manuela sentiu o amor que havia nascido entre eles, um amor que ele, apesar da dor da traição da família, parecia estar escolhendo. Manuela sentiu o peso da decisão recair sobre ela. A humilhação de sua mãe era palpável. A hipocrisia de sua família estava exposta. Mas ali estava Mauro,
O homem que a conquistara com sua autenticidade, mesmo sob uma mentira. Ela poderia se afastar, ferida pela farsa, ou escolher o homem que, de alguma forma, a vira de verdade, a salvara de um casamento sem paixão, mesmo que de um jeito tortuoso. Seu coração batia forte, e ela sabia que a escolha era dela, e só dela. O silêncio que se seguiu à revelação de Mauro Castanho foi mais pesado que qualquer grito, mais cortante que qualquer lâmina. Dona Celeste Pires, antes tão arrogante, estava petrificada na poltrona, o rosto branco como a cal das paredes, os lábios tremendo, sem conseguir articular uma palavra. O pai de Manuela, Augusto, que viera correndo ao ouvir o nome de Mauro, estava parado na soleira da porta, os olhos arregalados de espanto e vergonha. Manuela, que ainda sentia o choque da verdade, deu um passo à frente, saindo da penumbra do corredor. Seus olhos encontraram os de Mauro, e ali, em meio a tanto alvoroço, uma nova chama se acendeu. A raiva pela mentira ainda picava, sim, mas a autenticidade do homem, que a olhava com tanta profundidade, o homem que ela vira em seus momentos mais vulneráveis, era inegável. Dona Celeste finalmente conseguiu respirar, e sua voz saiu num fiapo, cheia de uma raiva desesperada. Isso é um absurdo! Uma farsa! O Senhor nos enganou! Como ousa? Mauro, em sua nova e verdadeira estatura, não desviou o olhar. Sua voz, antes suave e humilde, agora era a de um estancieiro acostumado a comandar. Enganei, Dona Celeste. Enganei para descobrir a verdade. A verdade sobre esta estância, sobre esta família e sobre a prenda que me foi prometida. Ele fez uma pausa, e seus olhos, que antes brilhavam com astúcia, agora carregavam uma tristeza profunda ao olhar para a mulher na poltrona. Eu vim para saber se eu seria amado por quem eu sou, ou apenas por minhas terras. Vim para ver se a família de minha futura esposa prezava o caráter ou apenas a riqueza, e o que encontrei, Dona Celeste, foi uma ganância sem limites, capaz de humilhar um homem por sua roupa e de vender a própria filha por prestígio. As palavras de Mauro atingiram Dona Celeste como pedras. Ela tentou se justificar, a voz embargada. Mas eu só queria o melhor para minha filha, as terras, o nome. O melhor para sua filha, Dona Celeste, não se mede em hectares ou em pilhas de ouro. Mauro a interrompeu, a voz firme. E o melhor para a sua família, pelo que ouvi, era me dispensar porque eu não era rico o suficiente. Suas palavras foram claras. Manuela sentiu um nó na garganta. A hipocrisia da mãe era monstruosa. E a verdade, embora dolorosa, estava ali, nua e crua. Ela olhou para Mauro, a ferida da mentira ainda aberta, mas a convicção de que ele agira com um propósito justo começava a curá-la. Ele a vira, a ouvira, a compreendera, mesmo sob o disfarce. Mãe, pare! Manuela exclamou, sua voz surpreendendo a todos com a firmeza. O senhor Mauro tem razão. A senhora só pensa em terras e dinheiro. O senhor Mauro, ele me viu, me ouviu, de uma forma que ninguém mais aqui fez. Dona Celeste virou o rosto para a filha, os olhos arregalados. Manuela, como ousa defender este impostor? Ele nos enganou. Ele nos enganou para nos revelar a verdade, mãe. Manuela respondeu, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. A vergonha da mãe era grande, mas a vergonha de sua própria passividade era maior. A senhora queria me vender e depois me trocou por um noivo mais rico. Ele veio em busca de um amor verdadeiro e a senhora só lhe ofereceu ambição. As palavras de Manuela ecoaram na sala, atingindo Dona Celeste com a força de um trovão. A mãe se encolheu na poltrona, a face desfigurada pela raiva e pela humilhação. Seu plano, sua imagem, seu poder sobre a filha, tudo estava desfeito, esmagado pela verdade que ela tentara esconder. Ela se levantou cambaleante, sem olhar para ninguém, e saiu da sala com uma dignidade falsa, ferida em seu orgulho
e em seus planos. Augusto Pires, o pai, que assistira a tudo em silêncio, deu um passo à frente, o rosto marcado pelo arrependimento. Mauro, Manuela, me perdoem. Eu fui passivo demais. Minha esposa... Manuela olhou para o pai, e um abraço silencioso perdoou anos de omissão. Mauro, então, voltou seus olhos para Manuela, e o fogo que havia neles agora era de uma doçura infinita. A mentira havia caído, mas a verdade havia florescido. A prenda, que antes temia um casamento sem amor, agora estava diante do homem que a conquistara não por posses, mas por caráter, por uma conexão que ia além de qualquer disfarce. Ele a havia testado, sim, mas ela, com sua bondade, também o havia desvendado. Aquele era o começo de uma nova história, construída não sobre o ouro, mas sobre a verdade nua de dois corações valentes. O silêncio que se estendeu pela sala após a partida humilhada de Dona Celeste não era mais de tensão, mas de uma verdade nua e crua. Augusto Pires, o pai de Manuela, ainda estava parado na soleira da porta, o rosto marcado pelo espanto e por um arrependimento que parecia pesar sobre seus ombros. Manuela, porém, não conseguia desviar os olhos de Mauro. O choque ainda estava em seu corpo. A raiva pela mentira picava um pouco, sim, mas era um pequeno espinho diante da vastidão do que sentia. Ele, Mauro Castanho, o estancieiro das terras vizinhas, o homem de posses, era o mesmo homem que a vira em suas lágrimas, que a ouvira em suas angústias, que consertara a charrete com mãos hábeis e que a olhava com uma profundidade que ela nunca havia encontrado em ninguém. Aquele era o homem que ela, em seu coração, já havia escolhido, mesmo sem saber sua verdadeira identidade. Mauro deu um passo à frente, e Manuela sentiu o coração bater mais forte. Seus olhos encontraram os dela, e a intensidade de seu olhar era agora de uma doçura infinita, de uma promessa silenciosa. Ele não precisou de muitas palavras. Manuela, disse ele, a voz grave e macia, sem o disfarce de antes. Eu sei que minha mentira foi um fardo, mas eu precisava ter certeza. Precisava saber quem era a prenda que meu coração escolhia, e não apenas a noiva que me era prometida. E o que encontrei em ti foi a verdade, a bondade, a coragem de teu espírito. Manuela sentiu as lágrimas subirem aos olhos, não de tristeza, mas de uma emoção profunda. A mágoa da mentira se desfez como fumaça diante da sinceridade em seus olhos. Ela o via ali, de pé, em toda a sua honra, e sabia que aquele homem, com suas verdades e suas complexidades, era o homem de seu destino. Mauro se aproximou mais um passo e Manuela não recuou. Seus corpos estavam agora a uma distância perigosa, a proximidade acendendo uma chama que ela sentia em cada fibra de seu ser. Ele estendeu a mão e, com uma delicadeza que contradizia sua força, tocou o rosto dela. Manuela prendeu a respiração, sentindo a eletricidade do toque, o calor de sua pele. Manuela Pires, disse Mauro, a voz um sussurro carregado de emoção. Eu vim para testar uma família e encontrei um amor. Eu te peço, com a verdade do meu coração, que sejas minha esposa. Não por terras, não por posses, mas por aquilo que nos une, por aquilo que nasceu entre nós, por amor. Manuela sentiu o rosto esquentar, mas seus olhos brilhavam com uma alegria que há muito não sentia. A escolha era dela, livre, verdadeira. Ela não hesitou. Sim, Mauro, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. Por amor. Mauro sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto, e Manuela sentiu a paz invadir seu coração. Ele a puxou suavemente para perto e seus lábios se encontraram num beijo terno, uma promessa silenciosa de um futuro construído sobre a verdade e o respeito. O pai de Manuela, ainda na porta, sorriu, um peso saindo de seus ombros.
O casamento foi celebrado alguns meses depois na vasta estância de Mauro Castanho, que Manuela agora conhecia como seu lar. Não houve o fandango grandioso que Dona Celeste sonhara, mas uma festa cheia de calor e alegria, com a gente da lida e os amigos mais próximos. Dona Celeste, embora ainda ferida em seu orgulho, compreendera, à sua maneira, que o amor e a verdade haviam vencido. Os anos se passaram, e a estância de Mauro e Manuela floresceu. O casarão, antes palco de interesses e de uma ambição vazia, agora era repleto de risadas de crianças, do cheiro de pão fresco e do calor de uma lareira acesa. Manuela, a Brenda que sonhava com um amor verdadeiro, encontrou em Mauro não apenas um marido, mas um companheiro, um amigo, um homem que a via em sua essência e a amava por isso. Muitas vezes, sentados na varanda da estância, sob o céu estrelado da pampa, Manuela e Mauro se lembravam dos dias em que ele era o mascate empoeirado e ela, a noiva prometida. Sorriam ao pensar nas máscaras que caíram, nas verdades que vieram à tona. A vida na estância, mesmo nos tempos turbulentos da Guerra dos Farrapos, que moldou a resiliência e o caráter dos gaúchos, era um testemunho da força de um amor autêntico. Eles construíram um legado não de terras ou de ouro, mas de valores, de coragem para escolher o que era certo e de um amor que, como um poncho verde, os envolvia, quente e duradouro, protegendo seus corações de qualquer mal. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.